Olá, olá, boa tarde, bom dia, bom dia, mais uma Bem-vindo aos novos, saudades aos antigos. Eu tô bem. Bem-vindos de volta dessa pausa, sei lá de quê. Foi pausa de quê? Da Covid. Covid parte 3. Olá, Sabe já você? sabem quem é, Balduino. Eu não costumo falar Balduino aqui. Daqui é o Iano, sejam bem-vindos a mais um episódio, sexto episódio da segunda temporada. Pedimos desculpa para já Para quem gosta. pela ausência e esperamos não parar mais e conseguir terminar essa temporada conforme o previsto. Acho que ainda estamos dentro do calendário, mas por muitos imprevistos não conseguimos manter aquela consistência que estávamos a ter. E obrigado a todo mundo que estava a dizer, voltem já. Foram umas 3 pessoas, mas obrigado. Mas obrigada, valeu. Mas obrigado. Valeu, bem. Valeu pela força. Mas pronto, já temos novos assuntos. Mas não é porque estávamos ausentes, porque não tínhamos assunto. Temos assuntos achamos, né, serem interessantes para vocês. E vamos já pular para... estamos a fazer isso também porque decidimos reduzir o tempo. Porque até para nós mesmos que gravamos, por mais que seja interessante no momento em que estamos a gravar, mas acaba por na edição, e sentimos também por vocês que se calhar é cansativo a ouvir um podcast de 1, 2, 3 horas. 3 horas. Então vamos tentar bater o recorde hoje e fazer no máximo 50 minutos. Esperamos conseguir. E é isso. Aos novos sejam bem-vindos. Eu sou a Dulce, o rosto simpático desse podcast. Olha então o teu nome. Eu já falei, sou o Iano, Não. mas todo mundo já me conhece. Bem-vindos ao Mentálico. Como é que vocês estão? Respondam nos comentários. O que andaram a fazer? Nós andamos a dormir mesmo só. Primeiro tema. Não, temos que falar ainda sobre... Depois da subida da gasolina. Sabemos que não é muito atual, né? Mas depois da subida da gasolina, outras coisas começaram a subir. O Kwanza já estava a baixar antes até da subida da gasolina, só piorou. Quase que atingiu €1, 1.000 kwanzas. Quase. Está quase 100, a nota de $100, está quase 100.000 kwanzas. Vê só. A inflação está no pico. Mas a vida sempre foi difícil. E Quem também quer abandonar o país? Vamos só fazer um mochilão. todos, mas esse assunto até foi a dos que sugeriu. Não que seja mal propriamente, mas nesses últimos meses ou último ano, a minha perspectiva em relação não à política, mas a comentar sobre a política mudou muito. E, ao longo da história, a maior parte da humanidade sempre teve a mercê da decisão de outras pessoas, estás a ver? E... não quero mais. Eu estou a rir de nervoso, também não quero entrar muito na parte política na parte política, eu só acho bem engraçado que tudo é interessante. Até eu mesmo faço isso de tudo. João Lourenço, tudo. João Lourenço é nosso presidente, para quem não sabe. Tudo da João Lourenço que nos matar, não sei o que. É bem engraçado as pessoas culparem. Enfim, não é bem assim. Eu também não sou grande fã desse governo e do nosso atual presidente, mas não é só ele, tipo. Mas é isso. Mas é todo um sistema que para mim não vale a pena estar a comentar. Tipo, nós estamos mesmo à mercê, estás a ver? Não vale a pena. Não é também do tipo, então só está a aceitar já. Não, é mesmo, só está a aceitar. Só está a aceitar. It is porque sempre vão ter pessoas num nível mais baixo, outro no nível mais médio, outro mais alto. Há uma cena que se diz, como é que é? O rio sempre vai... o rio sempre vai correr o seu curso, né? Mas essa frase é mais em inglês, mas acho que em português pode ser... como é que é? Os cães ladram e a caravana passa, né? Tipo... Nunca vi isso. Mas essa é uma boa popular, mas como é dos portugueses, se calhar por isso é que nunca ouviste. Mas it is what it is. As coisas vão sempre acontecer, quer queiramos, quer não, quer coisas boas, coisas más. A vida vai ser difícil para uns, fácil para outros. E vamos só aceitar. Está tipo 2020, no ano em que a pandemia mesmo estava no pico, cheio.
É que eu ouço muita reclamação, assim, sei lá, da minha bolha, não sei o quê. Que ainda temos o privilégio de ter 3 refeições por dia. Epa. Enfim. Epa, enfim, esse tópico também dá bem. Sai já do caminho. Né? Ainda queres falar? Queres, né? Não, por acaso não, enfim. Como só mudar de país? O primeiro tópico que eu é que trouxe é um tweet. Acho que hoje praticamente só vamos reagir a tweets que nós achamos interessantes. Queremos saber também o que vocês acham, qual é a vossa opinião. Deixem nos comentários, participem também, por mais que isso é gravado, mas nós lemos todos os comentários, porque também são poucos, né? São fáceis de ler. São tão poucos já, né? Mas o primeiro é um comediante. Mas para o próximo não sabemos ainda qual será. Para deixarem histórias vossas de familiares, de pessoas conhecidas. Quem quiser manda para mim, para o Ian, ou para a página do Mental e Cool. Nós vamos fazer um episódio especial dando conselhos para melhorar as vossas vidas. Vamos fazer isso? Yeah. Dá conselho eu? Há um comediante, para quem consome muita comédia americana, acho que deve conhecer. Ou para quem assiste o Allen Now, um programa do aquele que tem boa de filhos, quem? Um americano. Esqueci o nome. Nick Cannon. E aí há um comediante chamado DC Young Fly, é um dos mais engraçados desse programa, do Allen Out. E ele... opinião? Não, ele é mesmo. Não de outras pessoas, até na minha opinião, nem tanto. Mas ele é mesmo. E ele perdeu recentemente a mulher, né? Ele acho que, não sei, acho que tem 2 filhos. Tiveram 2 filhos ou 3 filhos. Tem sono? Tem sono? Não, foi entrar no ritmo, fica calmo. Tiveram 2 ou 3 filhos. E ele morreu. E depois teve já, né, no dia do funeral da esposa, ele deu como é? Elogio fúnebre, né? Elogio fúnebre, não sei o que, estava aí a contar. E ele faz stand-up. E então... ele fez tipo um o elogio foi como se fosse um stand-up, tá a ver? Porque eu particularmente senti que aquilo é tipo, ele já é assim, por vezes exagera. Porque houve um momento... Faz comédia a coisa, o Humor Negro? Nem tanto, ele não fez, o ponto nem foi esse, tipo... Não está falando por causa disso, está falando... Não faz. Não faz assim tanto, não é tipo a cena dele, mas se for algo engraçado que tem a ver com o humor negro, ele pode fazer, acho, né? Mas pronto, ele fez o elogio fúnebre, tipo, não chorou, não teve assim uma postura depressiva, tá a ver? E ele ainda contou piadas lá no próprio elogio fúnebre. E então no Twitter, nos juízes, estão a lhe criticar porque ele esse calhar já tinha outra, as pessoas que chegaram a falar isso já tinham outra, não demonstrou real sentimento pela sua mulher. E o tweet diz assim, deixa só eu ler mesmo. O DC Young Fly não está com comportamentos suicidas e as pessoas estão a dizer que ele não se importa com a mulher dele, a mulher que morreu. E a pessoa disse que as redes sociais foi um erro, né? Criar redes sociais, ou a existência de redes sociais é um erro. E o que você acha disso? Isso tem tantos pontos, tem tantos poréns. Disso o quê? Puramente que é do que o moço publicou, da atitude dele. A atitude dele, da pessoa, do marido, do povo que está lhe julgar porque ele... Vão arranjar emprego. Primeiro, o povo que está julgando, mas vão arranjar emprego. A atitude do moço, não tem muito a dizer, eu só acho que cada um reage da forma como reage. Consoante a pessoa que é, das suas vivências, etc. Eu, particularmente, não acho uma coisa negativa. Então, se ela morir, não sei. Acho que se ele fez isso é porque a esposa não se ia importar. E, enfim, se ela se apaixonou por ele ou se será a mulher dele, deve ser por alguma coisa. Eu não me importaria se eu me casasse com um humorista. Eu acho até fixe, não? Eu falo até sempre, não quero que as pessoas queiram morrer, entre aspas, quando eu morrer também. Mas, agora, sobre quem estava a julgar, arranjem emprego. Sobre o Twitter do moço. Essa coisa das redes sociais não deviam existir. É a coisa das vantagens e desvantagens, dos prós e contras das redes sociais. Eu imagino que nenhuma pessoa
Twitter devia ser proibido para quem tem menos de 18 anos, eu acho. Mas enfim. Epa, não sei. Por quê? Porque eu não tenho Twitter, mas pelo que vejo parece ser uma rede social de muito ódio. Ele disse que... acho, tem uma parte que diz que ele não quis se suicidar. Eu não acho que, tipo, no pé da letra, muita gente ia querer que ele morresse. Mas ia querer, sei lá, que ele chorasse, tirasse, apagasse a foto do perfil, ficasse offline por alguns meses ou algumas semanas, sei lá, coisas do tipo. Acho que isso não é bom para adolescentes. Tem tanto... Como é que, não é só tanta informação, mas parece muito confusão, parece confuso. Tipo, tem tanta opinião e etc, não sei. Eu tenho essa impressão. Epa, em relação a esse assunto, eu queria pegar mais no lado... Eu estou com sono. Eu não. No lado... Que, tipo... Que hoje em dia tem-se instalado por isso mesmo é que ele disse que redes sociais foi um erro, porque tem-se instalado uma cultura... Todas as pessoas. Isso é uma forma de falar, claro, não é aquele boneco do Twitter que está fazendo isso nas pessoas. Mas, por exemplo, tu sabes que há coisa que você não falaria na cara de alguém, mas podia falar numa rede social. Eu não, mas já entendi. Yeah. No exemplo, né? No exemplo. Yeah. Há coisa que nós não falaríamos na cara de outras pessoas, mas podíamos falar num outro fórum. Porque tudo que você fala, é só falar na cara. Nunca falaste sobre alguém nas costas? O que é falar nas costas? Sei lá, pessoas que eu não conheço, onde a pessoa famosos. Não tá. Seja lá quem for. Nunca fizeste? Mal, falar mal não. Não disse que é mal. Já fizeste ou não? Não, falar bem já fiz. Agora fala. Porque nós estamos mal. Você está olhando uma pessoa e diz, doce. Já falei mal contigo de alguém? Não, sei lá, aqui. Sei lá, eu nem queria que você viesse falar mal comigo. Sim, é que isso não faz parte, da minha pessoa. Eu não faço esse tipo de coisas. Não, mas é sério. Eu até já disse isso algumas vezes. Quando não tens nada de bom para dizer, não é para tu andares a espalhar mentiras e enganar os outros. Quando tu não tens nada de bom a dizer, cala a boca. E eu levo muito isso para mim. Aplica na tua vida? Sim. Aí imagina, não falo na cara da pessoa, vou falar nas redes sociais. Não. O exemplo muito. A pergunta foi essa. Não. Se tudo que eu falo... Não. A primeira pergunta foi essa. Mas quando você disse... Falaste não, depois falaste não, eu doce, não. Mas... Então eu tentei reformular a pergunta. Porque é isso que eu estou a dizer, né? Você pode não falar algo na cara de alguém, mas pode falar em um outro fórum. Quando eu estou a falar fórum, ainda não estou a me referir à rede social, Twitter, Facebook, não sei o que. Um outro, tipo, no teu grupo das amigas. Sim, isso acontece, mas ali não é porque eu não tenho, tipo, coragem de dizer isso, o mesmo que eu falo no off para essa pessoa na cara dela. É porque ela, sei lá, ela não está ali. Por exemplo, uma minha amiga está falando de uma amiga minha. Ela não está lá, claro, vou falar com as outras dela, ela não está lá, mas tudo bem. Depois quando ela vier, vai falar. Se ela tivesse lá assim, falaria a mesma coisa. Ok, mas o meu ponto aqui é a utilização de uma plataforma para você conseguir exteriorizar aquilo que pessoalmente não falaria. Se a plataforma é Twitter, se é o teu grupo de amigos, seja lá qual for a plataforma. Mas o ponto é que esse tipo de plataforma, esse tipo de fóruns, permitem que as pessoas digam aquilo que normalmente não diriam. Tá a ver? Então, quando ele se refere a redes sociais, é mais ou menos nesse sentido. Não, isso eu entendi. Agora, trazendo para outras pessoas, acho que eles conhecem, mas já isso. Sim. Então, quando ele disse redes sociais, o Twitter é culpado. Não quer dizer que é o Twitter em si, mas o fato de ser uma plataforma em que permite as pessoas expressarem de qualquer forma, dá abertura a esse tipo de coisas. Mas, enfim... Eu estou a favor que criem mesmo leis sérias sobre isso, para criminalizarem esses criadores dessas empresas novas de tecnologia, porque são o futuro, não tem como mais, são o futuro. Eu acho que estão muito à vontade no mundo, sério. Há tanta coisa que eles podem fazer para evitar isso. Mesmo lhes penalizar. Mas eles nunca vão ser penalizados da forma que você está a imaginar, porque tudo que nos destrói é nos vendido como solução, como algo que nós precisamos. E algo que eu falo sempre, normalmente quando estou a conversar sobre esses assuntos de programação mental e manipulação, não sei o quê. Nós na universidade, na cadeira do professor Segunda, tivemos na cadeira de marketing, acho que é marketing 2, né? Tivemos, marketing 2 tivemos
sobre as necessidades reais, necessidades criadas, Criadas, não sei, não sei e o quê. imaginárias, não sei o quê. E eu falo sempre às pessoas, tipo, nós quando estamos a olhar para esse tipo de assuntos, só olhamos porque estamos até a cadeira de marketing, ou seja, a necessidade, estamos olhando uma perspectiva de um marqueteiro, tá a ver? Ou de um comerciante que vai criar aquela necessidade. Mas da mesma, o mesmo mecanismo de aplicar necessidade na mente de alguém, do ponto de vista de marketing, pode ser aplicado do ponto de vista de qualquer outro ponto de Não, mas vista. não é que pode, é. Sim, não, isso é para as pessoas, tipo, primeiro aceitarem o que eu estou a falar, tá a ver? Porque, por exemplo, se eu disser que tu só gostas de iPhone porque te cria essa necessidade, ou tu só gostas de uma outra coisa, até iPhone não, porque também é um produto, mas tem de ser algo que nós não olhamos como produto, vão falar, nesse é teoria da conspiração, tá a ver? Mas se ele quando sair daí, for para a escola e ter a disciplina de marketing, ele falar de necessidade criada, vai gostar daquele assunto, tá vendo? Não, é verdade, porque eu já vi uma vez uma pessoa, eu não queria algo, mas depois a pessoa me falou. Tipo, esse mesmo mecanismo é o que te fez você gostar daquilo que te falaram lá, que chamaste de teoria da conspiração, tá vendo? Então, nesse ponto do DC Young Fly, eu quero pegar nisso do... Quem conversa comigo sabe que eu digo que a depressão que tem sido proliferada por aí é uma propaganda. Eu quando digo que depressão não existe, claro que eu quero criar tipo Corte. Quero criar... Corte. Quero chamar atenção, para depois eu conseguir explicar na pessoa. Tipo, eu falo assim, eu gosto primeiro de chamar tipo uma headline, depressão não existe. Mas depois quando eu explico, a pessoa consegue perceber mais ou menos o meu ponto. Não é a doença, a depressão que não existe, tá a ver? Mas hoje em dia, a depressão que tem se espalhado por aí é uma propaganda. Por exemplo, esse exemplo mesmo esse caso do DC Young Fly é prova disso, tá a ver? É prova disso que querem, tipo, eu tenho que demonstrar sempre fraqueza, eu tenho que demonstrar vulnerabilidade, eu tenho que ficar trancado no quarto vários dias, mas nós não devíamos estar a glorificar por ele dar a move on. Já está a acusar que tem outra mulher. Tá a ver? Só que também, por outro lado, eu entendo um bocado dessas pessoas, porque normalmente quando acontece isso, é o quê? Nesse caso, tipo, especificamente mesmo, quando o homem está, entre grandes aspas, nem muito felizinho, você vê depois de 2 meses já está com outra. Entendo um pouco essas pessoas quando tentaram colocar o relacionamento dele em causa por causa disso. Mas por outro lado é isso, vamos ser um bocadinho mais maduros, nem faz sentido nós queremos que todo mundo reaja da mesma forma. Ou que queira assim, então não faz sentido. Até não reagir da mesma forma, é só reagir de forma fraca. De forma de desistir. Sim, mas em princípio, se tu perdes alguém, deixa ficar muito mal, né? A mesma forma seria esse. A norma. Que é a pessoa ficar muito triste, muito deprimida, não sei o quê. É bom até. E não se enganem, tipo, ele pode estar assim, mas ninguém sabe o que ele está passando por dentro realmente. Sim, e ela deixou crianças. Imagina se ele próprio desiste. Ele próprio desiste da vida, como ficam os filhos? Não dá, se calhar. Cresçam. E deixem aí também nos comentários o que vocês acham. Esse é um assunto que me chamou a atenção mesmo, porque praticamente me ajuda a defender aquilo que eu já tenho dito, que nos tem ensinado a ser depressivos, a ter ansiedade. Tipo, vamos ver 3 coincidências, depois vai aparecer alguém nas redes a dizer se calhar isso é depressão, e tipo, como você já passou por 3 ou 4 coisas, vai ligar com aquilo, então é depressão, mas, tipo, porque a depressão começa na aceitação, para mim, né? Eu não sou médico, mas pelo que eu tenho visto, mas também os médicos fazem parte de um sistema, mas isso já é uma teoria da conspiração, né? Enfim, fazem parte, tipo, usam, porque as mentalidades são formatadas pelos sistemas confiados, né? Por mais que as pessoas vão falar, eu não confio no governo, não sei o quê, mas vocês foram apanhar a vacina da Covid porque foi obrigatório. Você pode não confiar, mas fizeste o que o governo falou. Então não vem aqui falar porque eu sou revu quando fizeste. Quem te então, tipo, controla. A igreja, sim, falei. A igreja, o Estado e outros órgãos confiados podem ou não, mas podem mesmo. Está a ser usado para criar certos hábitos em nós, tá a ver? Hoje em dia vocês têm quantas propagandas, e eu tenho postado sempre, essa aqui eu não vou explicar, eu só vou falar. Eu acho que uma vez por mês eu posto sempre que os psicólogos também precisam de emprego. Por que vocês acham que eu posto isso? Deixem aí nos comentários, isso é para terminar esse tópico do DC Young Fly. Ai, é mesmo para terminar, é? Qual é a próxima? Desculpem. Um print no Twitter
O print foi. Não print, é uma foto que tiraram na televisão de um debate, né? Acho que isso tipo é em Moçambique, não sei. Tem TV aí? Não, deve ser Moçambique mesmo. Eu acho que é uma TV moçambicana. E tava assim, a headline, né? O tema do debate estava escrito se a mãe pode ficar com o ex, Com o ex né? da filha. Com o ex da filha. Uma mãe pode relacionar-se com o ex da filha. Se uma mãe pode relacionar-se com o ex da filha. Tema. Uma mãe pode ou não pode relacionar-se com o ex da filha? Queres começar? Tema. Não, começas tu. Tem certeza? Para mim, Eu estou muito o tema aí, né? Aliás, a pergunta que estão fazendo no tema é irrelevante. Mas, tipo, uma mãe mesmo vai sair da sua casa para ir debater isso, tipo, ok, entre. Não, mas que são só jovens, não? Aí tem mãe e filha? Será que são mãe e Não sei, filha? isso não é mais. Deve ser, mas não acho que ela tenha vivido isso. Acho Não, que... mas é exatamente esse o meu ponto. Isso não é assunto, isso não é tema. Isso não é tema. Tudo bem, é entretenimento, é que atrai pessoas, mas nós também temos que começar a ver o tipo de coisa que nós vamos chamar as pessoas para vir falar na televisão. Isso mesmo é assunto. Tipo, temos. não. Isso não é assunto. Isso não é nada assunto, pá. Tem miúdas que, temos que se nós metem temos- com os não, tais temos- papoites temos que e se a mãe começar a- namorar com coisa, com Temos com que o ex começar dela. a promover bons comportamentos. Temos que começar a promover. Tá, mas isso acontece. É possível ou não é possível acontecer assim tão... Possível fora da mas curva? isso é estúpido. Tá estúpido, mas é estúpido porque fala. O assunto é mesmo só sexo. Fulano tem que fazer não sei o quê. Fulano pode dormir com. Isso é. Eu ando os cansado temas, disso. Ando ok, cansado entendi desses temas, entendi tá a o ver? point, yeah. Ando Por cansado acaso. desses temas, meu. Tipo, eu sei que vocês têm capacidade de falar outras coisas. Existem outros assuntos, Eu tá a programa ver? de entretenimento Queremos. fala muito dessas coisas assim. Estamos bué com os mesmos temas. Até saindo um pouco disso. Quando convidam um cantor, é só para perguntar se não se dá com outro, por quê? Por se dá 5 estrelas, eles sabem mesmo que a pessoa que eles é pra meteram lá na criar- é pra foto, criar a mesma ele não coisa. dá, sabe que esse convidado não vai dar 5 estrelas. Primeiro vai meter já os primeiros 2, ele sabe que é amigo dele, tá a ver? Vai lhe dar 5 Se não estrelas. vão nos convidar na TVzinho. Não me convidam. Então, eu ando cansado. Para mim esse tema é extremamente estúpido. Por acaso. Não te dá a chance de conhecer verdadeiramente o convidado ou o artista. É. Sim. Mas não fazem perguntas tipo É só profundas, polêmica, é só entre aspas, assuntos. E principalmente superficiais. quando conversa. Há dias tem surgido um assunto. Mas também tem público. O ponto não são só eles, porque eles precisam de espectadores, precisam de dinheiro, precisam bater métricas. Se eles fazem sempre isso, estão sempre a repetir a fórmula, é porque tem sempre público. Então, pessoas, mas não. cuidado com o que consumimos. Mas mais do que, tá a ver? Isso sabe tipo A dizer o mudança é quê? mais fácil partir deles. Sim, Entende? até nem mais fácil, é mais importante. É mais importante. Mas eles também isso é tipo, têm que ganhar isso é tipo, dinheiro. quando o teu filho se comporta mal, né, faz alguma coisa, não, mas é responsabilidade do pai. Não, o filho não é só educado pelos pais. Tá a ver? Não estou a dizer que a sociedade vai educar o teu filho. Mas tá a ver? Mas ele adquire comportamentos que ele vê nos meios em que ele frequenta, na escola, não sei o quê. Tá a ver? Então, a televisão também tem uma grande responsabilidade. Né, também. Isso podem falar. Hoje em dia, Podem então, aceitar ou não, mas a televisão é um mecanismo de lavagem cerebral. não é mais no nosso tempo que às 20 íamos brincar pom-pom na rua. Hoje em dia ninguém mais sai. Então, Essa para mim, o televisão. ponto, eu não quero falar se uma mãe, para mim, e isso devia estar na cabeça de todos, não. Uma mãe não pode ficar com a ex, né? Com o ex da filha. E Tá o a pai? ver? Devemos haver, também não. Eu sinto que tem promovido demais a luxúria. Tá a ver? Ou seja, já nos convenceram primeiro que o sexo é uma necessidade biológica, não sei o que, né? Já te convenceram? Não, nós quando eu falo nós é vos. Mas falo só já nós. Falo só já nós porque pá, estamos todos na mesma salada. É Mas isso. nós não conseguíssemos viver sem, ou muito tempo sem. Tá a ver? E isso É muito superestimado. sim, é muito tipo, é tipo até mais do que droga, é tipo comida. Então, eu quando vejo esses temas assim, fico extremamente triste, tá a ver? Realmente. Chamar mesmo uma mãe para vir falar de mãe. E a mãe assim que foi também, se calhar, uma atriz, não uma atriz mesmo que faz novela, mas tipo, é uma figurinha que lhe meteram aí para ir falar mesmo, não pode, eu sou livre, amor. Vai falar daquelas coisas aí de eu posso fazer o que eu quiser. Não, tu pode fazer o que você quiser, mas não pode fazer o que você quer.
Acho que os convidados também deviam ser um bocado rebeldes, né, entre aspas, nesse sentido. Só Mas que se lhe meio que pagaram todo para ele mundo vir também... promover uma agenda. Não lhes pagam. É que eles precisam promover. É tudo complicado. Mas eu não sei chegar a responder. Mas não sei como responder. É coisa nada a ver. Todos lá promover. Vão perguntar de namorado, vão perguntar de... Como é que está a tua vida amorosa? Como é que está a vida amorosa? amorosa? Tipo... Muito Será que não fazem um briefing antes de começar a entrevista? Depois não precisa se achar muito. Não é se achar, tipo... Para que certas coisas que... Existe ainda muita... Enfim. Mas também tem a ver com duas coisas. Isso não esse sexo, assunto, não esse assunto. Nada a ver, tá perguntando qual é a tua posição sexual favorita. Isso é para quê? Tá fã. Tá a ver? E, tipo, Meu Deus. como nós estamos habituados a isso, pensamos que é uma grande pergunta que ele fez. E, Tipo, e é repara uma... só, quando o assunto é sexo, relacionamento, todo mundo participa. É um assunto que vocês... Até o caladinho da turma fala. Olha, enfim... Epá, acho que concordar. Mas eu queria falar algo. Isso também só é muito promovido. Porque ainda não... os artistas, né? Ainda não conseguiram entender que as TVs e outros meios de comunicação dependem mais deles. Do que o contrário, realmente. Então, para ele, tipo, se vão me perguntar o que eu tenho que ir na televisão, porque depois de terminar a entrevista vou cantar a minha música, vão ouvir, vão me tá ver, vão me seguir. ver. Yeah. Então, Nunca aquela coisa que falamos naquele coisa aí, nós dois também, sobre os produtores e os cantores. No mercado. Quando os cantores entenderem que eles é que são os patrões dos produtores. Tá a ver? Mas é pá. Mas enfim, deixa aí nos comentários o que é que vocês acham. Não, gostei do ponto que trouxeste. Bom ponto. Temas podres. Agora alguém vai comentar. E vocês temas também podem ficar assim bem podres. Pode! Espera, deixa só. Vou ler. Não, esse não. Aqui é só esse e esse comentário é que são importantes. Tá mesmo a ler onde ele falei para não ler. Para contextualizar, esse contexto não tem a ver com a descrição daqui, é mesmo só a foto. O principal contexto é esse e o comentário. Sim, mas eu sei, mas eu tenho que falar da foto. As pessoas não estão a ver, né? Espera, não sei se conseguem. Não vão conseguir ver. Mas pronto, tem aqui um tweet de uma moça, com todo o respeito, uma grande gostosa na praia. Ela postou uma foto de biquíni. Isso é importante falar da legenda, não? Não. Enfim, ela postou uma foto de biquíni na praia. Isso tudo vai ser cortado. Bom, temos aqui um outro tweet. Aumenta aí o zoom. Tem uma moça aqui na praia, com todo respeito, uma grande gostosa. Ela tá de biquíni, postou uma foto. E um odiador. Não parece brincadeira. Parece... Lê só o que tá aí, depois é que fala. Mas aqui está escrito o que lê. Poxa. Parece engraçado. Parece. Não finge que fizeste algo extraordinário. Isso daqui. Parece brincadeira, mas quem partilhou o Twitter tem o nome de o hater ou odiador. O odiador 007 retweetou a foto da moça e escreveu: opinião impopular que ninguém pediu. Estrias, varizes, só são bonitas em mulheres de pele clara. E uma moça comentou nesse tweet dele, retweet, né, no caso. Se tu odeias mulheres negras, apenas diz isso. If you hate black women, just say it. Falei bem? Eu não consigo inglês. Começa. Ai, que idiotice. Só são bonitas em mulheres de pele clara. Enfim, sobre o retweetante, a.k.a. o odiador. Não, por engraçado que pareça, vou falar que é uma coisa que acho que vai surpreender muita gente. Opiniões são opiniões. Assim, uma opinião, pessoalmente, acho uma opinião triste, infeliz, né? Mas opiniões são opiniões. Se ele acha que estrias só ficam bonitas em mulheres de pele clara, ok, tudo bem. É a opinião dele. É uma pena. Mas eu queria trazer aqui um outro ponto que eu vejo algumas pessoas dizerem
que as mulheres é que são muito inseguras por si só, que ninguém liga e não sei o quê. Epá, eu acho que há 2 pontos nesses casos. Que é de verdade, de mulheres, epá, não liguem mesmo. Que é meio óbvio, né, falarem. Eu sei que não é tão fácil como mulher, sei que não é tão fácil. Não é tão fácil. Mas também há outro ponto que eu vejo muitos homens pensarem que muitas mulheres só não gostam de certas partes de si mesmas porque eles dizem ou acham, né, os machões, acham isso feio. Tipo, por exemplo, eu não gosto... O que eu quero dizer? Eu gosto de me depilar, por exemplo. Eu gosto de estar depilada. De modo geral, os homens também gostam. Não é só porque o meu namorado Gostam de estar depilado ou que a namorada esteja? Sim, não gostam de mulher com belu. Estava aqui a enrolar, mas pronto, é isso. De modo geral, muitos homens não gostam de... Eu, assim, já cansei de ouvir tantas histórias de mulheres que foram ter com os namorados, que o bom namorado até fez, não sei o que não gosta, que reclama, enfim. Muitos homens não gostam disso. Eu, por acaso, também não gosto. E aí está uma coisa que eu, em especial, já fiz esse exercício e já me perguntei, não sei o que, será que é mesmo um gosto meu ou me fizeram não gostar disso? Não sei se entendem o que eu estou a tentar dizer. Está a entender, eles também. Mas não, eu mesmo, Dulce, com o seu namorado, não gosto de estar beludada. Associa então Me perdi. Associando ao tema, existem muitas mulheres que não gostam das estias. Eu, por acaso, também não gosto. Isso é chato, Eu, por acaso, também não gosto. Mas aí tá, não é que eu não gosto porque há muitos homens a dizerem mulher com estria. Fuck you, vocês todos. Nem quero saber. É porque eu não gosto. Também não é só porque... a mulher perfeita, esteticamente tem que ter pele lisinha, não sei o quê. Eu também não gosto. E tudo bem, eu acho que tudo bem, nós não gostamos e falamos sobre isso também, mulheres. Mas desde que não queiramos saltar de uma ponte por isso, acho que tudo é válido. Não precisamos nos amar. É isso aí, essa coisa que pregam também na internet, muito do se amo acima de tudo. Tudo bem, eu me amo, apesar do Iano não concordar. Eu me amo muito, mas não acho que tenho tudo ficha. Ou gosto de tudo em mim, por exemplo, esteticamente falando. E tudo bem. Eu estou um pouco desacostumada. Eu estou um pouco desacostumada de gravar. Mostra só novamente, por favor. Enfim, eu acho que... mas espera só, desculpa só te interromper. Faltou coisa da moça. Pode interromper, Dulce. Se tu odeias mulheres negras... Desculpa, Tá bom. Se tu odeias mulheres negras, apenas diz... Isso é um bocado mais profundo. Eu não sei, eu imagino que ele seja norte-americano, moço. Não, moço é angolano. Talvez escrever em português. Essa também é angolana, não está a ver a bandeira aí, só que escreveu em inglês. No Twitter todo mundo fala inglês. Mas não sabia. Afinal... Então, acho que não vale muito, mas enfim. Se fosse norte-americano, eu ia entender... enquanto angolano, mas é só a opinião dele. Ele é que perde. Ele é que perde grandes gostosas com varizes de pele de coisa. Porque aqui pele clara, podia ser branca, podia ser branca. Você falou agora. Então, para ele... É isso aí que ela disse. Só que você não dá conta. Isso que você disse, ele perde grandes gostosas com varizes. É a mesma coisa que essa pele moça... escura. Sim, tanto faz ser de pele que é. Mas é a mesma coisa que ela dizer. Se você odeia mulheres negras, diz apenas. Porque... Não sabe foi por isso. Mas vê. Eu entenderia o coach da moça. Eu entenderia o... Meu que entendi o que ela quis dizer. Que disse o quê? Que ele está a ser preconceituoso. Mas, por isso é que não, eu até ela achei tá que eles fossem norte-americanos. Porque aí eu entendo, porque lá o racismo é coisa, então... Não. Para mim, ela está a dizer que se você não gosta de algo, não deve, tipo, tens que aceitar toda negra conforme toda mulher negra ou qualquer outra cor, conforme, tipo, elas são bonitas e pronto, você aceita só. Tá? A forma como ela comentou... Ela se escreveu, se odia as mulheres negras apenas essa é a minha interpretação. Eu não estou a dizer que ela escreveu mesmo isso, eu estou a falar o que eu interpretei. Mas antes de chegar no comentário da moça, isso para mim já... Eu mesmo gosto menos, desculpa. Isso para mim já tem sido um argumento ou uma narrativa utilizada para ganhar algum tipo de atenção.
Estrias. Estrias, porque Aqui. no mundo todo. Olha, aqui nem vejo nem. Ouve, sabe por que eu estou a falar isso? Para mim, isso não é um atributo de estética. Tá a ver? Tanto os que gostam, os que não gostam. Tipo, você se não gosta ou gosta, deixa só. Isso não é, para mim isso não é algo, nem isso não é colocar relevante. na mesa, não é relevante, Não é um exatamente. assunto, tá a ver? Não é um assunto. Devia Se bem ser. que tem aquelas varizes que ficam mais aqui na parte da coxa, né? Que são as que normalmente quando estão a fazer esse tipo de post, metem na foto, que fica aqui mais na coxa e no rabo. Não, tem vários tipos. Tem, Sim, desse que eu estou a dizer. Normalmente quando estão a fazer esse tipo de comentário, varizes são feias ou varizes são bonitas, metem normalmente esse tipo de foto, né? Com a marca mais aqui na parte do rabo. Mas tem algumas que ficam aqui nos... Como é que é o nome? Na batata. Não, nas cartilagens, tipo aqui na dobra do joelho. E aí também. Aqui fica mais como se fosse uma veia. E aí ficam verdes. Mas, Essas são bem chatas. São chatas. Tipo, essas, e aquelas do rabo, para mim, tem o mesmo significado. Tipo, não me fazem nada. Não é algo assim que é um decisor se eu gostei dessa moça ou não, tá a ver? Para mim, isso é completamente irrelevante. E tem uns... Eu não entendo o debate por trás disso de estria ou isso de varizes. Para mim isso é um assunto... Entendes a isso é um não insegurança de assunto. algumas mulheres em relação a isso? Quando entendo a insegurança, nos dois pontos mesmo, né? Que você Porque não adianta que você se também inventar, falou. nós podemos ser aceitos em todos. Infelizmente. Isso é algo mesmo que está na mente das mulheres de uma forma bem agressiva, que também leva as mulheres a autoestima da mulher flutua bué conforme isso que a Dulce acabou de dizer, por causa de querer ser aceito, por causa de um padrão. É mesmo duro também, eu não sou mulher, mas eu vejo e tento dar o meu contributo, só que eu também tenho eu tenho comentários bué agressivos, se bem que eu ainda acredito que é o mais, não o mais certo a forma de falar, mas a mensagem que eu tento passar, eu sinto que terá mais benefícios do que o contrário. Só que outra coisa também, vou sair um pouco desse tópico, mas vai ser rápido. Só que por causa mesmo disso que você falou da mulher querer muito ser aceita, muitas das mulheres preferem viver em ilusão. Tá a ver? Ilusão de quem? Ilusão de se convencer de alguma coisa que no fundo ela sabe que não é, tá a ver? E para também viver numa felicidade ilusória também, tá a ver? Eu às vezes mesmo fico a noia nessa... Isso é tão triste que... Mas é uma realidade. Sim, mas tipo, qualquer coisa, tem sempre que... Meu que tá refém ou à deriva da opinião dos homens, tipo, isso é tão triste. Tá Tipo, a ver? só porque os homens não gostam. E também até queria falar uma coisa, existem esses, né? Existe também o grupinho dos que gostam, dos que não se importam, desde que não seja a sua namorada. É tipo, a minha irmã até tem, minhas amigas até têm, eu até vou à praia, não sei o que, vejo mulheres que têm, acho até fofinho, ou acho... Mas minha mulher não pode, tipo, minha dama tem que... Nada. Para mim, isso é Nossa, digam só, existe ou não existe? É uma não situação, tá a ver? Para mim não afeta. Quando olho também para outras pessoas que argumentam sobre isso, não consigo entrar na cabeça dessa pessoa para ver, tipo, não, o que é que está a lhe fazer ele não gostar, tá a ver? Ou gostar também. Tipo, isso é uma boa natural. Umas pessoas tão mais... São varizes. Tipo cravo, por exemplo, eu tenho esse cravo, se bem que isso não é um assunto aqui, mas eu tenho esse cravo, tipo, é natural, tá a ver? Tá por isso que eu estou a dizer, não é muito de se é bonito, se o homem gosta, como se fosse algo que tu consegues aplicar, tá a ver? Por exemplo, se eu vou ao ginásio, é minha responsabilidade, não é que, tipo, se eu puxo, o meu corpo fica definido, eu é que fiz. Tá a ver? Mas isso é algo natural, acontece, não acontece, tipo, acho que é sinônimo de possível dilatação, né? Eu comecei até quando comecei a ficar... Então isso para mim é um assunto bem morto mesmo, tá a ver? E essa moça, para terminar já, essa moça que comentou, se você odeia a mulher negra, tipo, eu acho que tem... O argumento... nem tudo é ódio, né? Nem tudo é sim, ódio. a abordagem, exatamente isso, a abordagem dessa moça
diz muita coisa sobre isso que eu te falei sobre da ilusão, tá a ver? É do tipo, mulher negra é bonita, period, aquela cena que fala, não, nem assim. Existem pessoas que são bonitas, existem pessoas que não são bonitas. Agora, se é padrão de beleza ou não, isso já são outros 500. Mas existem, isso não é uma questão de ser negra, tudo bem, né? Eu entendo também a motivação por trás do que ela está dizendo aqui. Tipo, porque isso que nós vemos muito, não é daqui, aqui eu nem vejo tanto. Que é estria? Não, as mulheres a querem se afirmar tanto, porque nós sabemos, nós são sempre os iluminados que consomem conteúdo ocidental, depois querem trazer para aqui de Angola, nós somos atrasados. Mas lá, tipo, eu entendo isso, eu leio com muito carinho isso, porque imagino, né, pelo que parece, não sei o que lá é bem agressivo ser negra, ou ser negro. Então, infelizmente para mim, né, não estou na pele delas. Mas eu entendo, não acho que é só, também como muita gente, não acho que é só mimimi, tá vendo? Não acho que é só mimimi, que elas não são... Porque cheio. Mas o ponto, para mim, da solução desse tipo de situação tem que partir daqui. Da real aceitação. Sim, agora, sim. Isso que ela está a dizer, se você é do tipo... Mas real aceitação também tu podes não gostar de alguma coisa em ti. Real aceitação... Não, isso não é real aceitação. Por exemplo, não. Não é. É o que eu já falei aqui num episódio, por exemplo, eu tenho uma testa grande, tenho mesmo. A minha testa é grande, tenho mesmo. E eu não gosto da minha testa, não gosto, mas tenho aqui. Eu não vou me matar, não vou querer me atirar do prédio, não vou querer saltar. Ou sei lá, ando sempre de chapéu, de lenço, porque eu tenho a testa grande. Não, tem aqui minha testa. E é feia mesmo, não gosto dela, mas tá aqui, aceito. Aceitar o quê? Aceitar é só ver o lado bom? Não, aceitar é que uma coisa ela existe. Eu podia ter só 4 dedos. Tem 4 dedos, aceitei, mas tem só 4. Não, tem razão quando fala de aceitação, isso que você acabou de dizer. Mas eu estava a me referir mais a zerar isso. Yeah. Quando eu digo zerar, é tipo, isso não é bom nem mal, tá a ver? Vamos procurar emprego. Isso é o que é. Para mim, não é do tipo se convencer no quarto, tem o mesmo só já, não sei o que, não. Isso para mim já isso aqui é se convencer de que está tudo bem. É se convencer da mentira, exatamente. Sim, mas tipo, iris, tá a ver? Eu não sei. Não sei, mas eu sinto que, não sei, nos passam uma mentalidade de bué enfraquecida, tá? Mesmo quando dentro do núcleo da mentalidade enfraquecida que nós temos, os fortes também não encontraram a verdadeira força. É uma força de convicção, tá? Exatamente. É tipo que essa moça está dizendo, não, se você odeia, ou seja, aceita a mulher negra, pronto, porque eu me aceitei. Não, isso é tipo também aquela cena dos LGBT. Sim, estou a falar desse assunto. Mas quando eles começaram a pedir tipo aceitação, mas agora viraram tão em pó. Tá a ver? Tá em pó o quê? Estão a impor a aceitação das cenas deles. Eles passaram de oprimidos. Que cenas? Essas cenas que eles escolhem, que cada um pode ser o que bem quiser. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Mas, tipo, por mais que você acredite nisso... Eu acredito em quem? Não estou a falar vocês, fogo. Por mais que você acredite, ok. Por isso eu estou dizendo, no meu ponto, eles passaram de oprimidos, nós somos excluídos, não sei o que, nós também merecemos viver, ok. Tipo, pediam quando estavam em minoria e quando não tinham o poder que tem agora. Tá a ver? Mas agora praticamente é uma imposição. Tem poder de que eles? Tem poder de quê? Estamos a falar ou estamos a se fingir? Não, estou mesmo a perguntar, sei lá. Enfim, se queres com o poder dizer não poderem ser mortos ou poderem viver eles têm o poder. Hoje em dia nas escolas professores podem ir a tribunal se chamar uma menina que se identifica como coisa de todes ou todes. Isso é o quê? Pessoas da onde? Isso é irrelevante, está acontecendo no mundo ou não? Você vive só em Angola ou vive no mundo? Pessoas da... Não, isso nós não estamos falando daqui da Angola. É sério, não estou falando isso é uma questão de tempo. gente acreditar nisso. Mas aonde isso não existe. Isso não existe. Você que nunca acredita. Um caso isolado, um outro. É isso assim. E os gays começaram a bué? Todo mundo, toda coisa, sejam coisas positivas ou não, tem sempre o seu excesso. Eu não estou a dizer que isso nunca acontece, mas a forma como vocês, entre grandes aspas, falam, parece que agora é a norma, e não é a norma, é mentira isso. Quem disse que agora é a norma? Muita gente parece de jeito que fala, meu Deus, o mundo está perdido, o mundo acabou, agora os pais já não podem fazer nada. Mentira. Me traz aqui 5 casos de pessoas que foram presas por causa disso.
Você já assistiu o filme O que é uma mulher? Não? Filme de quem? Não, assista esse filme. É um documentário filme, né? Tá, Documentário não. barra filme. E acho que está na Netflix. Qual é o título? O que é uma mulher? What is a woman? Mas né? Ah, será que é da coisa do jeito da Não, coisa? não é de mulher. Mulher não aguenta fazer um filme como esse. Ai, meu Deus. Next. Yeah. É piada feminista. Não é nada piada, é verdade. Quem falou sou eu. Não é, Fala que é próximo. piada. Tá me defender por quê? Não está defendendo, estou defendendo a reputação do meu podcast. Depois Não disso, quero quê? ser, do meu podcast, não quero ser coisa. Defende então. Não quero ser cancelado. Deixa de desligar, você vai gravar o teu. Apareceu um tweet. Eu tenho mesmo que ler porque o tweet é longo. É de um... Não vou dizer o nome. Mas enfim, aparentemente pelo Twitter ele é português. Ele escreveu assim: Sinto muito orgulho. Sinto muito não. Sinto um orgulho imenso nos descobrimentos portugueses. Nunca pedirei desculpa pelo processo colonial. O que eu faria, ele escreveu com português de Portugal, mas pronto. Quanto muito digo de nada pelos agradecimentos que nos têm que fazer, ou seja, os países colonizados têm que fazer, já que muitas das ex-colônias, em comparação cronológica, eram mais desenvolvidas na época colonial do que agora. O Moçambique e a Guiné são exemplos disso. Dulce. Ai, que triste. Que triste ler isso em pleno século XXI. Ele mesmo deve ser português. Aí tá, enfim, mais uma vez. Eu acho que esse Twitter não devia estar na plataforma. Mas Sério? o Twitter é exatamente é popular por causa mesmo disso. É. Mas aí vamos entrar, antes de nós comentar sobre Tá isso, eu só bem. falar algo rápido. Você dizendo isso, ela quer dizer que liberdade de expressão não existe. Ou seja, deveria haver censura ou controle na liberdade de expressão. Então quer dizer que liberdade de expressão na lei é uma Não ilusão. existe, claro que é uma ilusão. Liberdade existe. Não Então existe. concordas que não deveria existir. O quê? Liberdade de expressão para ti não deveria existir. Não existe liberdade de expressão na lei. Não, eu estou a falar para ti. Deveria existir ou não? Conforme é, tipo, liberdade na sua totalidade é mesmo liberdade. Deveria existir ou não? Para você. Não tem como existir. Eu estou a perguntar se... Isso é tão utópico. Eu não gosto muito de responder perguntas utópicas, desculpa. Isso não é utópico. Isso o que é que tu acha? Eu não estou a dizer se é possível. É utópico porque nunca vai existir da forma como tu apoia. Nunca, esse tipo de liberdade nunca vai existir. Tu só fala coisa que um dia vai não existir. acho negativo o que existe atualmente, por exemplo. Claro que há algumas partes, né? Por isso que eu falei deveria. Tudo bem, é utópico. Não está a falar também no mundo perfeito. Eu estou a falar. Se tu achas que deveria existir a liberdade na sua totalidade, ou seja, cada um pode fazer o que quiser. O que é que tu achas? Tem medo de responder isso? Não tenho medo de responder isso, já te falei porque, mas enfim, de grosso modo acho que deveria. Acho que nós vamos no episódio do Márcio, não? E se tu achas que deveria, por que estás a falar que esse tweet não tinha que estar na plataforma? De grosso modo, ela deveria existir dentro de alguma coisa. Então isso dentro então, Por isso é que eu estou a dizer que eu estou a isso falar sem barreiras. Sem barreiras não quero responder essa pergunta, não faz sentido. Na minha cabeça não faz sentido essa tua pergunta. É qual a Então, pergunta não que faz vou sentido na responder. tua cabeça? Nenhuma. Nunca vai Comenta aí o tweet acontecer, desse nunca vai rapaz. acontecer. Mas é isso, e Mas isso eu em mesmo- tempos... por isso mesmo é que é devia. Isso é... Aí, tu é que és a dona da criação. Não quero ser dona em alguns dias. Isso não me dá tesão, sabes? Sério, não me dá... Você podia ter Não me usado qualquer excita. outro argumento, qualquer outra palavra, mas enfim. Tá bom. Eu até esses dias estava a falar com alguém. Isso não me excita, essa coisa de só eu posso, só eu tenho. Não me excita. Mas isso não é não é apavora. nessa perspectiva. Não, só do jeito que falaste, não imagina que é só você, não sei o que. Não tem como imaginar, porque isso não é uma coisa que me excita. E é triste não ler isso. Eu em tempos li um artigo de coisas que deviam inventar nas redes sociais, do tipo, quando tu vai postar uma coisa, tá vendo aparecer lá aquela notificação, aquele tipo, aceitas o termo, não sei o que, vais publicar isso, tem certeza, tá vendo? Isso atrasa a coisa de retirar as visualizações, os não gostos, dislikes, né? Se fala. Enfim, são medidas que eles, mas enfim, eles gostam muito de ter o coisa, né? De ver as coisas a pegarem fogo. Não, mas aí... É triste. Me perdi. Quem é que vai definir o Os que é donos, bom? os donos das plataformas deviam, tipo, quando criam uma rede social, elas já deviam vir com essas coisinhas assim. De Sim, tirar essa mas eu estou a coisa dizer, de- por exemplo... Porque parece brincadeira. Calma, a minha pergunta é...
Eu comento puto. Tá, mas sabe que puto no Brasil é palavrão. O que eu quero te dizer, é puta, que não é puta. Puto também. Mas pronto, o meu ponto é o quê? Quem vai definir o que se pode dizer? O dono da rede social. Por quê? Ele que sabe o que... Se você não quer nada de ir à rede social. Por favor, já? Por favor, deixa de ser hipócrita. Mas o que eu estou a dizer não é provavelmente... É tipo aquele... Não sei se já leste aquele tipo de estudo, mas é uma coisa fácil de você comprovar. De ter uma publicação, os primeiros comentários sempre ditam o resto. É um pouco isso. Que tu vais criando medidas ou, sei lá, técnicas de fazer com que as pessoas pensem mais no que vão escrever, no que vão partilhar. Eu não concordo. E não sei o quê. Eu entendo. Sabe por que eu não concordo? Por causa disso mesmo que nós estamos a dizer que, por exemplo, hoje em dia, isso mesmo dos LGBT. Eu, no Twitter, eu vejo muito isso que você falou dos primeiros comentários que ditam sobre o resto do que sobre o resto. E tipo, não, eu não concordo com essa cena de que eu um homem, ou vou chamar todos, isso de todos, não sei o que, não concordo, eu não posso ser oprimido por isso, porque isso não é verdade. Mas aí você vai me dizer... Mas qual é a verdade? É isso que eu queria dizer. Vão querer falar, então, qual é a verdade? Eu e tu, Dulce. Tu não sabes o que é a verdade? Seja sincero. Não. Você não sabe que existe homem e mulher? E é todos e todas. Mas o todos e todas tem a ver com ser homem e ser mulher? Não, tem. Todos não, existe todos. Isso é português, isso é... Por ser uma não. Ouve, deixa. Ainda bem que me fizeste lembrar. Vou sair um pouco desse assunto. Ainda não toquei no assunto do português, mas vou te falar algo. Eu sou como eles querem ser atravados. Ouve. Sabes que a linguagem está diretamente ligada com a evolução humana? Pro bem e pro mal. Entendes isso, né? Não. Pro bem... não. Pelo amor de Deus. Ainda bem que estamos mesmo num tweet extremamente racista. Ainda não peguei no Twitter. A linguagem... Há uma linguagem... Pro bem pro mal para ti, mas pronto. Há uma linguagem chamada mandombe. Isso é até algo que eu queria sugerir no final. Que é um documentário que eu assisti na TPA. Não, vou deixar mesmo pro final. Não temos tempo, já estamos acabando. Não, temos que deixar recomendações. Eu vou deixar essa recomendação. Falando sobre esse tweet. Está errado. Está errado o quê? Eu não acabei de falar até também nos desviamos. Você disse que me perdi? Não falaste? Me perdi porque inventamos outro assunto. Enfim, é uma pena mesmo. É que isso não faz nenhum sentido, essa comparação não faz nenhum sentido. É uma coisa de... Na época da escravidão, vamos a falar, sei lá, do nível de desemprego atualmente. Na época da escravidão, todo mundo, entre grandes aspas, era empregado. Não sei, ele mesmo estudou bem o processo colonial. Mas é isso que ele está dizendo mesmo. Descobriram o quê? Começa por aí. Descobriram o quê? Descobriram que aqui existiam pessoas. Ele devia estudar mais, enfim. Eu acho que é hoje que esse podcast vai ser cancelado, pelo que eu vou dizer aqui. Posso? Não, pensa sobre. Posso? Pensa bem. Sou homem. Prontos. É assim. Descobrir algo é subjetivo. Porque tu sabes como. Significa o quê? Encontrar. Não, deixa eu explicar porque é subjetivo. Vocês sabem que os que encontraram, né? Os que chegaram cá em Angola, os portugueses que chegaram cá em Angola, Moçambique, Cabo Verde, não sei o quê, eram exploradores. E eles trabalhavam para o Estado, né? Ou para a metrópole. Para as metrópoles, né? Não só os portugueses, mas todos os colonizadores que vieram cá em África eram exploradores em busca a cumprir uma determinada missão. Por que eu digo que descobrimento ou descoberta é algo subjetivo? Porque na perspectiva deles, lá, quem lhe mandou, né? O Estado português, vou falar de Portugal porque eles é que nos colonizaram. O Estado português mandou esses exploradores ao encontro de alguma coisa, para depois reportar lá para Portugal, para saber se depois viriam mesmo ou não. Ele, claro que já existiam angolanos, já existiam pessoas, né? Seres humanos já existiam aqui em Angola, mas ele, tendo cumprido a missão que lhe mandaram,
ele, na perspectiva dele, descobriu o que ele foi de encontro. Não estou a falar que ele está, tipo, a ser... como é que é? Não é bem racista, mas como se ele tivesse a ser arrogante, tipo, eu que você encontrei, vocês não sabiam nada. Mas era mais na perspectiva de que tipo, se tu vais para uma casa, tu mesmo podes ir para a casa de alguém, né? Vai dizer que encontraste o fulano. Encontrei, não descobri, encontrei. Não, mas aí descoberta por quê? Porque eles lá não sabiam se iriam encontrar mesmo ou não, entende? Não é quando eu digo descobrir, não quer dizer que ele é que te formou como ser humano ou que formou esse país. Claro que mas, não, também nem parece tudo tu pensar dessa forma, mas sim, é que de uma forma, viagem... eu acho que essa palavra especificamente se aplica. Eu entendo o que tu estás a dizer, e se fosse o contrário seria Enfim, mas é que eu acho que em nenhum sentido essa palavra se aplica. Eu acho não é que só se porque, aplica. meu Deus, agora abrimos os olhos, vamos estudar sobre a nossa história, pretos, não sei eu acho que se aplica. Eu não acho mas que ele a aí... palavra descobrir mesmo acho que não faz nenhum sentido. Descobriu quem então? Descobriu quem? Sabe por que também que eu falo disso? Encontraram. Sabe por que também que eu falo de descobrir? É mais na perspectiva de que eles viajaram tipo num alheio. Não descobriram. Segundo, que eu falo, porque que descobrir pode se aplicar. Muitas das coisas... Mas vê só mesmo como é que a palavra... Eu estou a viajar assim, não tenho... Estou sem norte, estou a viajar sem norte. Aparece aí uma ilha. Eu descobri a ilha e encontrei a ilha. Vês mas aí, o mundo não... vês aí a ilha assim de longe? Não, Dulce. Não olha muito na perspectiva de que ele está a ser arrogante. Eu entendo, por isso até que eu dei exemplo de uma ilha, não dei exemplo aqui do processo colonial e etc. O mundo civilizado conforme você conhece, o mundo civilizado conforme você conhece, quem criou? Esse mundo que conforme é. Para nós, no caso, os portugueses. Mas é o Ocidente. Sim. Tá entendendo? Agora vê. Como é o Ocidente que criou? Eles já tinham essa perspectiva evolucionista. Tipo, não vou falar à frente de nós, mas diferente da nossa. Nós temos a nossa forma de viver, tá a ver? Então, agora vê. O mapa... Tem uma cena chamada Mapa Mundi ou Mapa Mundi, já viste, né? Yeah. O mapa era muito baseado naquilo que eles conhecem, tipo, só entra no mapa o que eles descobriram. Agora entende porque eu falo descobrir? Mas é descobrir porque você não sabe que aquilo existe. Não é encontrar, isso é descobrir sim. Porque não faz parte da minha esfera, é algo novo para nós, é uma descoberta. Se ninguém conhece, como é que é encontrar? Encontrar é quando você já sabe que está à busca de algo. Descobrir quando ninguém conhece, você descobriu aquilo. Mas se é justo ou injusto. Nesse tipo de exemplo, assim, estamos a falar de terra, de coisas que existem, coisas até porque materiais. Na história, se bem que estamos a falar de coisas materiais. Até porque eu vou chegar lá. É diferente, porque descobrir a vacina para o corona, isso é totalmente diferente. Eu acho que a palavra descobrir se aplica para esse tipo de coisa. Sei lá, descobrir um novo vírus, descobrir uma vacina que funciona para, sei lá, mas descobrir o quê? Não é tirar algo que estava coberto. Descobrir, é literalmente isso. Não é? E o que estava coberto aqui? É isso que eu estou a dizer, não nós. Para eles lá, a palavra África, Angola não existia. Não estás a entender? E sabes que na história, não sei se é verdade, eu acho que não. Mas sabe que na história, eles estavam aí para a Índia. E para a Ásia, sim. Sim, eles estavam a dar aquela volta, porque ainda não tinha o canal de Suez. O canal de Suez que corta aí, que vai diretamente da Unidade a ver. Mas, não tem nada a ver. Mas enfim, isso é outra aula. Mas tipo, ao invés de dar a volta da Europa por baixo da África, passar por Madagascar, depois subir para a Ásia, o canal de Suez foi um canal feito por mãos humanas. Por Suez mesmo, uma pessoa, acho. E abriram, então tipo, já não precisam passar por aí. Eles estavam aí para a Índia, depois descobriram Angola. Agora, se nós angolanos vamos nos sentir descobrir, claro que não. Se nós sabemos que estamos a viver. Mas eles encontram porque aquilo não fazia parte. Falaste bem, mas eles encontraram, Vamos já voltar ao Twitter. Mas eles encontraram. Isso é uma forma de falar, assim que assim já refutou. Não, encontrar e descobrir são sinônimos nesse caso. Claro, mas eu entendo porque que ele diz descobrir, porque para mim encontrar vai mais do ponto de vista de que tu sabes que algo está lá. Eu também entendo porque que ele diz isso, mas assim, minha opinião é uma grande ignorância. Pronto. Pode ter sido ignorância, mas para mim até ignorância está sendo da nossa parte, porque não é dessa forma que nós vamos conseguir lutar contra o que ele está a dizer. Exatamente, não é que eu estou a dizer, não já porque, não vou aceitar, não é isso. É isso que você está falando. Não. Se entendeste, não estou a falar disso, não é isso. Não estou aqui já a levantar, meu Deus, panafricanista, a primeira da fila. Eu até queria ser, mas enfim. Mas não é por causa disso, só que eu acho que a palavra até mesmo...
Em termos Mas- de língua portuguesa, Não, não se aplica nesse contexto. Continua. Não, mas nós não fazemos parte do radar deles que governam o mundo. Se você concorda com isso ou não, isso é um outro assunto. Mas eles é que fizeram eles iam adicionando ao mapa consoante as suas Eu não descobertas. estou a negar isso. E está a negar o quê, então? Eu só estou a dizer que eles nos encontraram mesmo. De descobrir. Tá bom. Ficamos Yeah. nesse impasse. Agora, Vamos outro continuar. ponto para terminar isso, né? Eu senti, né? Mas que idiota, é? Senti no tweet dele um pouco de arrogância, um pouco de, não sei, complexo de superioridade. Mas não senti, ele foi mesmo superior. Mas do ponto de vista objetivo, por isso que eu disse que se calhar vamos ser cancelados, mas não é que eu estou a concordar com ele. Ele falou, ele aplicou mal os factos, tá a ver? Por isso que eu comecei. Na perspectiva deles, como exploradores, eles descobriram assim uma nova terra que nunca tinham visto, né? É um descobrimento, ponto 1. Mas ele organizou mal essas palavras, tá a ver? E fere com a nossa sensibilidade como seres humanos. Segundo ponto, realmente, fazendo uma comparação assim direta e cronológica, conforme ele escreveu, tanto o momento como a perspectiva que tinham os colonos, os colonizados, as colônias, era mais desenvolvida do que agora. Também é um fato. Mas agora, ele dizer que devemos agradecer, não Sim, sei. exatamente. Por isso que eu estou falando Isso é que fere. isso que eu estou a dizer. Aí tem fatos, tem fatos. tem. Ele organizou mal e tá do tipo, vocês deviam nos agradecer, senão estão vestir pano, não sei o que. Tá a ver? Ele falou mais ou menos nessa perspectiva. Então, eu entendo o que ele está a dizer também, ele como racista que é, e português. E eu entendo o ponto dele, né? Mas eu só acho que essa soberba toda era desnecessária. Tá a ver? Você quer passar uma informação, não precisa vir com o jactão. Mas que informação que ele queria passar na tua cabeça? Que informação que ele queria passar? Eu acho, não sei, né? Não sei se é isso, mas eu interpreto do tipo, ele queria que nós olhássemos numa perspectiva de que como é que é? A colonização Teve o seu lado positivo. sim, foi mais ou menos nesse ponto, tá a ver? E do tipo, se calhar, se houvesse, conforme aconteceu com a África do Sul, não sei também quais são os termos, porque há muita gente que não gostou disso aí, porque a África do Sul não saiu, a independência da África do Sul não foi completamente como aqui em Angola, que é guerra. Teve guerra, teve apartheid, mas depois teve acordo. Por isso é que a África do Sul ainda está numa perspectiva mais desenvolvida. Se calhar ele estava a dizer, não, se o caminho para... Porque a independência, se você olhar bem, irá acontecer de qualquer forma, porque quem determinou a independência dos países africanos não foram os países africanos. Foi mesmo lá na Europa, porque depois quando se criou aqueles congressos, aquelas uniões europeias, estavam a dizer que isso já não pode mais acontecer. Depois nos mentiram já que nós ganhamos a guerra, não sei o que. Mas isso já foi... Isso é muito disponível nessa mas aquilo era um... Tipo, porque da mesma forma que eles estavam a ver que não ia ter como terem tanta mão de obra, não ia ser vantajoso, né? Porque o capitalismo estava ali a ganhar sua força máxima. Também já tinha muito barulho dos negros. Exatamente, a revolução estava na sua força máxima. Mas também já tinha muitos grupos organizados dos negros. Já não estava... Sim, aquilo foi... Mas, por exemplo, americanos... Portugal para entrar... Não sei se é na União Europeia, mas era um grupo que tinha vários países europeus, e um dos requisitos era que abolissem a escravatura. Portugal foi um dos últimos. Foi um dos últimos, estás a ver? Ele coincidiu também com a nossa frustração, né? Frustração já era antiga. Com a nossa... Não, só que ganharam também mais força, porque também já tinha apoio de outros países que já não tinham colônias e puderam apoiar com armas e não sei o quê. Para outros objetivos também, que não era só a libertação do povo negro. Mas enfim, muita coisa. Quando esse rapaz, eu entendo o que ele tentou dizer, mas eu acho que ele foi muito infeliz nas palavras. Era mais isso. Foi muito infeliz. Foi muito infeliz nas palavras. Poderia muito bem ter articulado melhor. E o que mais me impressionou... Porque eu também vejo muita gente reclamar coisas do tipo, como se os negros tivessem a pedir perdão. Tivessem a querer um pedido de desculpas. Eu já vi algo bem ridículo uma vez. Eu nunca vi nenhum ativista negro ou nenhum panafricanista a querer que hoje em dia, pessoas sérias, né? Que hoje em dia, francês e essa turma toda que dividiu a África como se fosse um bife. Eu estava a falar de quem mesmo? Que pedir desculpa.
Nunca vi nenhuma dessas pessoas a crer que vocês peçam desculpas ou peçam perdão aos negros. E nem faz sentido, ou pelos vossos avós, enfim, que fizeram. O que eu vejo é só querer respeito. Querer que não digam absurdos como estes. Para quem vive com vocês, sei lá, que vivem... Para, sei lá, quererem viver com mais dignidade porque merecem. Uma coisa que eu não entendo é o porquê que o... também tem aquele assunto da imigração, que é uma coisa um bocado sensível, eu acho. Eu entendo um pouco o medo, né, entre aspas, das pessoas que não querem muito receber imigrantes, com aquele medo, né, aquele grande medo de perder emprego, não sei o quê. Infelizmente, faz um bocado de sentido, porque imagina, se o teu país está programado, sei lá, os hospitais, as estruturas públicas de saúde, de educação, está projetada para 100 pessoas, e tu recebes mais 20 mil pessoas de outros países, que, pelo amor de Deus, não quer dizer que não devem receber refugiados em situação de guerra, não é isso. É diferente, a qualidade de vida, enfim, toda a estrutura mesmo muda. Então, isso é uma coisa que tem que ser olhada. Não é só mimimi também de quem não quer receber imigrantes, ou quando são um bocado mais rígidos quanto às políticas de receber imigrantes nos países. Mas agora, os que nasceram já lá, que tiveram bisavós ou avós e etc., que foram escravos, muitos nunca nem pisaram aqui em África. Não, voltem. Seus pretos, voltem onde? Para quê? Mas acho que isso não é para fazer piada, mas... Isso é uma faca de dois gumes. Sim, por causa da situação da França, os vossos países só são o que são. Muito também por causa dos negros. Muito por causa dos pais, dos avós, bisavós, tataravós. Desses negros mesmo que estão ali nos vossos países. Então, o país é tão vosso como o deles. Mas isso... De refugiados. Nem falha até da imigração, enfim, não são... Aconteceu que estava até tipo uma guerra, tipo, a França agora está com um contingente árabe bué grande, tipo uma comunidade árabe bué grande mesmo. Agora, tipo, não sei qual é a língua que eles falam, mas árabe, vou falar árabe. É a segunda língua, tipo, mais falada, e está mesmo bué equilibrada. A França está praticamente, já não tem francês. É só árabe, tá a ver? Por causa disso, dos imigrantes. Eu entendo um pouco os portugueses de qualquer outro país. E eu não é ser xenófobo, mas tipo, essa cena da globalização, de evolução, né, do mundo, tem dessas, tá a ver? Acabam, por exemplo, os Estados Unidos são literalmente Estados Unidos, tá a ver? São estados com várias comunidades. Mas os países têm a sua identidade, têm as suas características, têm os seus costumes, não sei o que, claro. E essa cena da imigração, não vou falar só de negros ir para a Europa, mas qualquer tipo, acolher muita gente desvia, tá a ver? Desvia não o padrão, mas a bandeira daquele país. Mas aí depois surge isso essa questão isso que do ponto de vista humano é bom. Do ponto de vista humano é bom, porque tipo, são pessoas que têm abrigo, não sei o quê. Porque a França de hoje, ou sei lá, a França de 20 anos atrás, sem esses imigrantes todos, também não foi a França da época da Revolução da Revolução Francesa, por exemplo. É o que fica, vamos preservar exatamente o quê? Cada época está a viver. Tem essa parte aí que acho que nós já falamos, que acho que todo mundo também entende um pouco, né? O medo deles de perder emprego, qualidade de vida e coisas do gênero, enfim. Mas quando usam o pretexto de preservar a cultura, para mim isso já desculpa a esfarrapada. Preservar que cultura? O mundo está ali, sei lá, nós vivemos há mais de 10 mil anos. O que nós vivemos hoje, não que se viveu há, sei lá, 1000 anos atrás. E agora quem vai defender qual é a verdadeira cultura? Não existe isso de verdadeira cultura. Mas a cultura é conforme... A última vez que alguém pirou... Não sei. Mas a cultura tem a ver com a realidade que você está vivendo naquele momento. Exatamente. Eu não vou falar há 10 anos, não sei o quê, não. Mas, por exemplo, eu tenho costumes que me passaram, tenho histórias contadas pelos meus avós, meus pais, tipo, eu sei como é que é, né, como é que são as coisas nesse período, no período do meu avô, do meu pai e no meu. Se eu reparar que está a mudar, posso me insurgir, é normal. Sim, podes, mas agora usar essa desculpa para não receber de refugiados de guerra, por exemplo, isso não é desculpa, isso eu que vejo muita gente dizer, não vamos receber ninguém, refugiados de guerra, olha. Vamos falar disso. Fala, vai. Mas é. Temos aqui um outro, mas não dá palavra. Continuando, temos aqui um outro tweet.
O Jai, Esse é o último. Jai é o último. Não precisa expor o nome. Comentou. Isso não é Twitter, isso é no Facebook. Temos aqui um outro post feito no Facebook que diz: está difícil encontrar uma que pelo menos já passou em 4. Aí eu deixo vocês usarem a vossa criatividade, né? Para concluírem. E alguém, acho que foi uma mulher, né? Repostou e escreveu com a seguinte legenda: não passaríamos em vários homens, né? Fica aqui subentendido, se vocês prestassem e valorizassem. Se vocês prestassem, valorizassem, enfim. Eu seria uma pessoa muito ruim, mas enfim. Mas é isso. O moço está a dizer que está difícil encontrar uma mulher que não tenha passado por 4 homens, sexualmente falando. E a outra moça escreveu com a seguinte legenda: que nós não passaríamos por tantos homens se vocês prestassem. Mariano, speak. No dia que eu vi isso aqui, about tinha it. mais vontade de falar do que hoje. Mas, epá, eu acho que deve haver maior respeito das mulheres por elas mesmas. Tá a ver? Se bem que a relação sexual é benéfica para os dois, né? Tipo, o prazer é para os dois, não sei, é para os dois. Mas isso me leva a entender que, tipo, nós fazemos para até o sexo. Primeiro, sexo não prende homem, tá a ver? Não, mas é a tua opinião, vai falar. Não prende homem, né? Mas por isso é que eu disse primeiro, ok, os dois, é para os dois, não sei o quê. Mas usar esse argumento de nós só passamos por vários, se não passaríamos por vários, se vocês valorizassem, como se tivesse a dizer, não, nós fizemos isso, nós tipo, fazemos tudo por vocês e vocês depois não valorizam. Eu acho que deve haver uma maior, eu vou falar uma educação que as mulheres têm que dar aos homens, tá a ver? Educação do quê? De não sexo? Tipo, nós tem que nos fazer sentir, tem que nos fazer ter medo de perder certas mulheres, entende? A mulher que tem que fazer sentir medo, você próprio sozinho não se concentra. Não, assim, de modo geral, quando dá merda numa relação, é porque a mulher não fez o homem sentir, porque ele mesmo foi só coisa. Isso é irrelevante. Irrelevante como? Porque isso já acontece, eu não sei se isso surgiu da onde, mas isso já é algo que já estamos aqui no mundo. Mas por exemplo, tipo, existe um maior equilíbrio agora, né? Do ponto de vista de interesse, tipo, um homem para uma mulher para um homem, tipo, a mulher faz o approach também, o homem também faz, tipo, se dedicam, não sei o quê. E há uma rapidez também muito, muito rápida. Tá vendo? Passo pleonasmo. Há uma rapidez tremenda. Isso, querendo ou não, se é bom ou não, se eu concordo ou não, acontece, isso reduz na valorização. Do homem com a mulher. E achas que essa do homem com a mulher não coisa? A valorização de quem? Do homem com a mulher? Ou do homem para com a mulher, ou do homem para com as mulheres? Você vai falar, mas mulher também. Não vou falar nada. Mas já falaste? Continua. Já acabou. É isso. Ai, então, mas que post idiota. Difícil encontrar, mas por que ele... Homens, por que vocês pensam nisso? Doce. Não, vocês não pensam em coisas idiotas? Aqui de novo, penso em coisas idiotas, mas não tão posto. Idiotas como isso. Não, penso, não, tão idiotas quanto, mas não posto. E não está a ridicularizar assim, comenta só. Para isso, é o que tu disseste sobre aquele tema da... Que imbecilidade. Como é que um homem posta isso? Oh, não é meme. Não é meme. Porque não achaste graça. Não é só meme. Não é só meme, porque eu já vi muita gente dizer isso como se a vulva gastasse, porque o ponto é exatamente esse. Porque, por exemplo, eu digo, eu não fico com homens rodados, pelo menos que eu saiba. Não fico com homens rodados. Por que eu não fico com homens rodados? Daquela para te expor, posso já te expor agora? Pode. Tá bom, fala na tua coisa, depois eu vou te expor. Mente muito você. Eu não fico com homens rodados.
Enfim, mas aí a minha justificativa para não ficar como enrodado dizer o quê? Disse a pessoa já se meteu com muitas mulheres e não deu certo. Ele tem algum problema, mas nunca no cunho sexual. E quando eu digo rodado, não é porque o rodado já dormiu com muitas mulheres, é rodado que já, sei lá, já viveu muita, já gostou de muita gente. É mais nesse ponto. Não, já dormiu com 10 mulheres. Para que isso me importa? Ele gastou, me importa se ele tiver alguma doença. Por isso, já agora aconselho, antes de se envolverem com alguém, peçam exames. Eu faço isso? Não. Mas não façam... Não façam o que eu faço, façam o que eu digo. Ai, não, estou cansada de ver coisas do tipo. Ai, uma vez tu me mandaste um também no grupo. Não sei se o sentido era esse, mas falava qualquer coisa como: se tu já dormiste, não mandaste nada, postaste. Se tu já dormiste com não sei quantos homens, não tem, mas dormir com muitos homens tem o que a ver. Entendo tem muito a ver. Tem muito a ver. Entendo o ponto que tu trouxeste. Isso mesmo está a estragar o mundo. Não, entendo o ponto que tu trouxeste, que é do tipo: vocês assumam só o que querem fazer sem colocar culpa nas pessoas ou colocar culpa em terceiros. Isso entendo. Mas essa coisa não está difícil de encontrar. Ah, então vocês já não contaram. Não, mas dormir com muitos homens não tem nada a ver. É só dormir? Não, para mim não. Não é só dormir. E não, como é que não tem nada a ver? Mas agora, por isso que eu dei a justificativa, no caso dos homens é mais no cunho sexual, como se a mulher fosse gastar. Você que está a interpretar assim? Não gasta. Não, eu até nem acho. Ele falou isso aí, mas não é nesse sentido. Não foi com qual sentido? Mulher quis dormir com 4 homens, não pode por quê? Se não pode por quê? Por quê? É porque é diferente, imagina, vivemos no internato, né? Sei lá, somos estudantes, vamos ficar ali 10 anos naquele internato. Se eu entrei esse ano e sei que meu namorado, sei lá, está no 5º ano e já ficou com umas 20 raparigas, ali vai ser complicado para mim por causa da convivência. Sei lá, fiquei com 20 gajos e o meu atual namorado ou meu pretendente se incomoda. É uma coisa que eu vou entender porque qualquer esquina que ele for vai encontrar um ex meu. Nesses casos eu entendo. 4! Numa cidade. Esse exemplo que eu vou dizer. Se não for sexo, qual é o problema aqui de dormir com 4 pessoas? Tá bom, deixa eu então falar. Fala. Esse exemplo que eu vou te dar, usei há dias. Não, mas o assunto não era esse. Me falaram, não posso usar esse exemplo, mas vou usar. Para ti seria indiferente se a tua filha já tivesse passado por 20 homens? Não. Não é indiferente? Não seria indiferente. Por quê? Porque eu ia conversar com o que se passa. Do ponto de vista sexual, para ti, é irrelevante, é só do ponto de vista de convivência. Não seria indiferente. Se não seria indiferente é porque iria me incomodar. Sim, eu já entendi que iria te incomodar. Vai te incomodar do ponto de vista que ela se envolveu sexualmente com 20 pessoas ou porque ela conviveu com 20 pessoas. Tipo, quando eu digo conviver, tipo, namorou com 20 pessoas, né? Porque namoro é tipo, você partilha a mente com outra pessoa, tipo, partilhou a mente dela com 20 pessoas. Isso, ia me incomodar. É mais ou menos se ela fez sexo com 20 pessoas, ia me incomodar mais isso. Porque para mim... Tá bom, responde só, sexo com 20 pessoas é irrelevante, é a mesma coisa como se tivesse feito sexo com são coisas que não se isolam, Nenhuma mulher vai dormir... acho que nenhuma pessoa, isso acontece com vocês homens. Eu que estou a te perguntar. Emocionalmente. Mas é isso que você está dizendo. Eu sei o próprio já está a te falar que faz diferença. Eu ia perguntar, filha, o que é que se passa contigo? Why? A minha maior preocupação é assim, filha, por quê? Por que o quê? Primeiro, as questões básicas, né, de saúde. Isso vamos já ultrapassar. Eu só quero saber do sexo. Ultrapassado isso. Tá vendo? Fogo. Isso de doença, vamos supor que ceteris paribus. Estamos a falar da minha filha. Não, mas eu já sei que você vai se preocupar com a doença. Entendo. Eu quero saber o que te afeta. Tá bom, mas com certeza a minha primeira preocupação seria o que se passa com a cabeça dela. Porque não é normal você se envolver com 20 pessoas. E quando digo não é se envolver com 20 pessoas, não é sexualmente. Porque eu acho que uma coisa leva a outra. E nesse caso, o que vem primeiro é o emocional dela. Porque, olha, não quero chamar que ninguém é doente, mas 20 pessoas. Para mim é algo algum. Tem que ser 19. Pelo menos 18. Sei mesmo. Não, mas agora falando a sério, para mim, sério mesmo. Algo não está certo. Uma pessoa, 20 pessoas.
Não estou aqui a querer trazer nenhum discurso moralista, e não sei o que, vamos casar donzelas, não sei o que. Não é isso. Mas 20 pessoas. E se for, por exemplo... Homens também. Esse termo é bem feio, mas pronto. Se ela, vamos supor que ela... Trabalha com prostituição. Não, esse exemplo eu quis dar antes desse. Isso é diferente. Por quê? Porque é o trabalho dela. Era o trabalho dela. Tu aceitaria a tua filha ser prostituta? Seja sincera contigo mesmo. Hã? Não é uma coisa que cabe a mim. Eu não ia gostar de ver. Isso. Mas, Jano, achas que as mães que têm filhas prostitutas permitem, aceitam, ou sei lá, ou as filhas vão perguntar? Claro que não. Você eu não ia gostar, eu ia preferir que ela seguisse uma outra profissão. Por quê? Prostituta não por quê? Porque... Se a vulva não vai gastar. Mas não é sobre gastar. É mesmo isso que eu te pergunto, é prostituta, por que essa profissão tem quê? Tem uma coisa que eu não posso falar. Isso assim mesmo é podcast? Não, melhor. Isso é podcast assim? Tem um tipo de coisa. De quê? Sei lá, não sei mesmo. Isso é errado. É isso que eu estou a dizer. É isso não que sei se é errado, enfim. Não isso sei, é errado, é errado. Não sei se é errado, não sei. O sexo, a relação sexual, não é algo muito importante. Tudo bem que vocês meninas agora só dormem aqui, dormem aí como vocês querem, tá vos escolher, ok? Mas isso tem consequências, isso tem importância, isso afeta na reputação da pessoa. Não vamos, eu estou cansado de tentarem sempre fingir que afeta. Isso, e do ponto de vista... o ponto de muita gente reclamar é exatamente, não deveria afetar. As pessoas gostam muito de separar a mente do corpo, mas o teu cérebro está onde? Quem está a negar que afeta? Tá bom, então por que ela não aceitaria? Responde. Por que ela não aceitaria que a tua filha fosse prostituta? Tem que essa profissão. Eu ainda sou do grupo que acha que a maior parte das pessoas que vai por esse caminho não vai por vontade própria. Isso é irrelevante. Vai por algum problema. Então eu como mãe ia me preocupar muito nesse sentido. Só isso? De onde eu falhei, o número de homens que ela dorme é irrelevante. De onde eu falhei. Não estou a falar do ponto de vista se é mente. Estou a falar para mim mesmo, só mesmo. Mas é relevante. Só a carne mesmo. Só tá mesmo na carne. Dormir com 10, 20, 30 pessoas. Não. Eu não me envolveria com uma moça assim. A não ser que eu não saiba. Mas eu descobri... Por isso é que os cornos nunca sabem, hein? Isso ainda bem que você falou isso aí do... Tá a ver? Isso só mostra mesmo fraqueza. Tipo, dê um argumento que você daquela tá a ver que um argumento já tá aí por um outro caminho que você não tá conseguindo refutar. Agora o corno, o que isso tem a ver? Você me perguntaste sobre a minha filha. Eu estou a dizer que eu não sei como é que eu reagiria. Ok. Mas Bem dizer, eu acredito que a maior parte das pessoas que vai para essa vida não vai por simples... O bom ponto já nem mais isso, eu quero saber. Eu como mãe ia me preocupar nisso. Agora, como é que eu reagiria? Não sei, de verdade não sei mesmo. Não é que eu não estou a refutar, não sei, mas não sei o que faria. Não sei o que faria. Mas também não pularia de alegria. Eu não quero mais saber disso, eu estou te falando outra coisa. Isso que você agora me falou, por isso é que o corno, isso é sempre aqui. Qual é Entendes que é piada? Entendes não, que é piada, não? É piada, mas toda piada tem uma origem. Só falaste mesmo? Só falei também. Você é meu pai. Mas pronto, fica assim. Eu falei, não teve origem. Tá a ver? Mas enfim, para mim, 5 já é bué. Até 4. Tá bom, mas me explica o motivo, é bem por quê? Por que não foi graça com uma mulher com 4 homens? Ter passado em 4 relacionamentos. Também tem que dar o braço a torcer, né? Hoje em dia nós estamos muito rápidos. Em tudo. Rápido, com a rapidez. Deus, um bocado de juízo com na a rapidez. Dele. Nunca fiz isso contigo no podcast, mas enfim. Com a rapidez das coisas, os significados das coisas também têm reduzido bué. Tá a ver? Então nós estamos muito troca. E nem é culpa das mulheres ou dos homens, tipo, relacionamento. É mesmo depois, culpa. já aceitam relação sem sexo. Tá a ver? Não estou falando de ti, estou falando dos hipócritas que ficam nas redes sociais a postar, minha namorada não pode mais, ele próprio que não toca com a namorada. Ouve, você falou boa coisa. Não. Falaste muito boa coisa. Depois, tipo, aceitam um relacionamento sem sexo. Sim, esses hipócritas que postam isso quer dizer que muitas das mulheres começam a fazer esse sexo aí porque elas sentem que é para manter o homem, tipo, como ele não aceita. Moças, não façam isso. Não façam isso. Você? Moças, eu faço porque quero. Desculpa, então. Mas estás a ver? Isso, você acabou por justificar aquilo que eu tinha dito no princípio, só prova que eu tinha a mesma razão. Você, tipo, as pessoas têm
Não, isso existe. Eu também em nenhum momento neguei isso. Isso existe. Sim, isso não é algo que nós discutimos. Foi o meu argumento começou neste ponto. Mesmo assim, não façam isso cheio. Começou neste ponto. Não já reclamam bem que não coisam, nem gozam, nem nada. É para quê? Isso. Não é contigo. Estou a falar com as pessoas aí, porque há muita gente a reclamar que é infeliz sexualmente, mas está sempre a fazer sexo para quê? Mas sexo é para você ser feliz. Goza. Quem disse que sexo é para você ser feliz? Está a ver uma outra coisa que você vai me dar uma malha. Epa! Ok. Minha mãe então vai ver esse podcast. Isso de infeliz sexualmente. Não, assisti muito. Mas sabes que usei a palavra feliz como sinônimo de atingir orgasmo, né? Não eu sei, é mesmo isso. E quem disse que o sexo inventar para atingir orgasmo? Eu gostei muito daquele vídeo que postaste. Orgasmo feminino é qualquer coisa assim, é um mito. Eu mesmo nunca vi. Isso até só porque hoje queremos fazer o episódio mais rápido, mas enfim. Pode falar, vamos cortar a parte do início. Não, então não, mesmo se cortar não vai cortar. No outro episódio também foi assim, nem só todos os episódios são assim. Bem. Mas enfim, eu acho que existe sim uma relação entre a forma como as pessoas olham para... E eu não acho que isso é algo que nos torna vilões, tá a ver? Eu particularmente não me sinto vilão e nem me sinto com algum tipo de remorso, okay? Por eu não... Estou bem orgulhosa, eu fazer esse tipo de... Desculpa, porque não falando, vamos cortar isso, vamos cortar porque... Não queremos saber, Dulce. E isso paraste porque cabeça, mas se você está se fazer assim? Mas isso impede a tua fala. Isso te atrapalha em quem não fala. Ainda falamos dessa seita. Só isso, é. Teu olho na cara, ok. Assim. Se me escorresse aqui, caísse água, me escorresse aqui, água na cara, não posso limpar, tenho que me aceitar. Vou falar só uma coisa. Fala. Não tens olho na cara. Não tens. Isso, veio que eu limpei, veio isso do gordura. Eu também posso. Eu tenho olho na cara disso. Eu tenho olho na cara? Vai falando, tem um pouco. Não tem. Tá bom, vou tirar aqui para ver se na minha mão também não vai. Isso é o quê? Eu não continuo. Mas pronto, eu não me sinto de nenhuma forma se tendo esse tipo de pensamento. Que pensamento? De, tipo, analisar. Não quero que seja só esse nível, né? Porque, por exemplo, eu olho para uma mulher com qual eu me interesso de várias categorias. Não é que essa é a única categoria. Amém. Deixa já coisa. Mas uma pessoa que já se envolveu com 10 homens, para mim, do ponto de vista da escala, comparando com outras que foram tipo 1 ou 2, ela está mais embaixo. E eu não me sinto mal por isso. Tá a ver? Posso não ter uma justificativa, não, é isso. Mas existe alguma coisa que no meu subconsciente reduz o ranking dela em relação a outra. Porque eu valorizo muito a relação sexual. Tá a ver? As pessoas ficam falando, não, é troca de energia, mas quando é na verdade para aplicar tal troca de energia, não fazem, se aplicam, se envolvem com milhares de pessoas, mas quando chegam numa plataforma, no Facebook, não sei o que, porque é sexo, não é sexo. É a pessoa mesmo que partilhou sexo, não é só sexo, mas tem carreira. Tá vendo? Porque tem carreira. Carreira é uma forma de falar, tipo, já passou. Eu valorizo bem isso. A sério mesmo, não estou a falar tipo, porque aqui no podcast. Eu dou uma importância. Vai parecer que eu não valorizo. Eu nem estou me comparando, ninguém vai pensar nisso, você que está a pensar. Assim. Mas eu estou a falar de mim, primeiro é por eu ser homem. Mas a perspectiva vai ser do tipo, normalmente dizem quem gosta mais de sexo é homem, não sei o quê. Por mais que você ache que eu gosto bem de fazer, nós também. Uma coisa que me chateia é que eu entendo já que socialmente é uma coisa que já existe, não depende de ti, não depende de mim, o julgamento mesmo é diferente nesse caso. Mas por que ainda primam tanto em como é que é? Em acentuar mesmo essa diferença, porque o tempo todo falamos de mulher. E para você ter dormido com 5 mulheres já, até agora, não vejo nenhum problema nisso também. Quem disse que eu ia dormir com 5 mulheres? Ou é só um exemplo? Pode perguntar. É um exemplo, não. 2 amigos que estavam dormindo toda a comédia, mulher não lhes falas. Quem disse? Quem abre agora só que eu estava a filmar com o meu telefone? Quem disse que eu abro agora para você ver mensagem quando a lhes falar? Ele que fez aniversário, é? Todos os dias, eles sabem. Mas enfim, isso para mim é uma cena muito... Eu não duvido isso de ti, mas das outras coisas também. É que esses alegrinos, ele próprio já dormiu com...
Até contam, hein? Contam, fazem carreira, fazem tipo competição, quando estão entre os amigos, já dormi com X mulher, já fiz isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas uau! Eu não estou aqui a dizer que é certo, que é errado, que vamos nos comparar, que vamos nos descomparar. Mas você ainda para julgar, garantindo que o teu vidro está seguro. Está mesmo firme lá, tá vendo? Namorada minha não pode ter mais de 3 ex-namorados. Você está sempre... Eu não entendo como é que funciona a conta na cabeça das pessoas. É a coisa do tipo... Com os pais até... Filho meu, homem, 16 anos, tem que ter já uma vida sexual. Filha minha, só depois dos 18 e olhe lá. Eu não sei como é que eles fazem essa conta. Porque assim, ele está a falar isso, né? O amiguinho dele vai falar a mesma coisa, os irmãos vão falar a mesma coisa. Só que os meninos mesmo de 16 anos... Vão se envolver com quem? Se ser gay é pecado. Só mesmo com as vossas filhas também. Então, vamos ser um pouco conscientes naquilo que falamos. Ser gay não é pecado? Para ti? Não quero entrar nesse assunto. Isso sim ou não? Não quero entrar nesse assunto. É pecado. Então, vamos ser um pouco coerentes com aquilo que nós pedimos, desejamos, falamos. Vamos ser coerentes. Mas sabe que isso é impossível, com o que viver. Epá. Nem estou a me referir a esse ponto específico, mas isso de coerência. Não é impossível. Para isso especificamente, não acho que seja impossível. Mas se você está a pedir coerência. Com possível, não quero dizer que um dia vamos chegar num nível em que vai estar tipo assim. Claro que não acho isso, mas do jeito que ainda qual é a diferença entre pedir para aqui, para pedir e deixar de fazer aí? Está muito desproporcional, está muito. Há um contraste. É com razão mesmo, porque há diferença entre um homem e uma mulher. E são muitas diferenças, quer aceitem, quer não. E aqui? Queiram fazer quer os homens queiram fazer o que as mulheres fazem, quer as mulheres queiram fazer o que os homens fazem. Existe diferença. Quando eu te perguntei daquela, você não sabe o que é a verdade. Era nessa perspectiva, não era só ainda naquilo de LGBT, não sei o quê. Mas nós temos que deixar de... Isso é uma das coisas que mais me dói e me irrita. Ai, meu Deus. Não é que eu sou dono Claro. Mas existe diferença. Somos diferentes. Eu sou uma mulher com muito orgulho. Todos somos diferentes e agora? Temos que conviver conforme as diferenças que existem. Agora como? E o que é que eu dormir com 5 homens e tu dormir com 5 mulheres tem a ver com coisa? Claro que socialmente não estou aqui a inventar uma bolha, mas assim, estamos aqui comparando no mundo platônico. É que é tão easy de entender. Calma. Para ti as diferenças que existem entre os homens e as mulheres só são físicas, não são cognitivas. Não é que são só... Responde só. Não. Temos a mesma capacidade de aprendizagem. Se com isso queres definir cognição. Não quando eu digo cognição, não estou a me referir se o homem é mais inteligente, não é nisso. É mais no sentido de existem comportamentos existem comportamentos, né? E atitudes cognitivas mais próprias de um gênero e do outro. Agora, se ele aprendeu ou não... com isso eu concordo plenamente. Se não concordar, seria uma grande idiota. Ou minha opinião, no mínimo, estou a viver em Marte. Com isso eu concordo. Mas pela milésima vez, eu já falei isso tantas vezes nesse podcast, mais uma coisa. Eu não acho que isso seja imutável, eu não acho que isso seja biológico ou profundamente de cada sexo. Não acho mesmo. Estou cansada desse exemplo, mas ok, tá bom. Mais uma vez. Vamos terminar. Há uns 200 anos existiam mais brancos com fazendas do que negros. Era um facto. Existiam mais brancos que sabiam ler, que escreviam, que, faziam arte. Era um facto. Mas agora, vamos com isso concluir que é da genética do branco ser propenso a ser mais rico do que o negro? Não. Ser mais inteligente do que o negro? Não. Ter capacidade de produzir mais arte, ou melhor arte, entre grandes aspas, porque acho que a arte é subjetiva. Também não. Então, um bocado disso. É característico socialmente os homens traírem mais. traírem mais que as mulheres. É socialmente assim? É. Mas agora, dizer que isso é só biológico, pronto, acabou. Não acho. Inclusive, eu acho que as mulheres só não traem tanto, que é uma coisa errada. Não vou aqui vamos agora nos igualar aos homens, não sei. Isso é puramente errado, eu acho errado. E eu acho uma grande idiotice quem levanta a bandeira para defender direitos iguais nesse ponto. De querer levar o mesmo tipo de vida que os homens.
De que era, não, só porque o meu marido passa os finais de semana todo fora de casa, eu também vou querer passar. Ele deixa só. O meu marido é um mau pai, então também vou desleixar do meu filho. Não, cada um tem que fazer a sua parte, não é sobre isso. Mas agora me dizer que isso é biológico do tipo, homem tem pênis, mulher vagina, não podemos fazer nada contra isso. Aí já... Tu achas que aí já... a TPM afeta o comportamento da mulher? Tipo, quando ela está de TPM, não sei o quê. Se afeta o comportamento da mulher, não entendi. Tipo, quando vocês estão com aquelas dores, né? Aquele período que é mesmo bem chato. Tipo, afeta o vosso mood, não sei o quê. Olha, Afeta? já sei a tua pergunta, afeta. Não tenho nenhuma pergunta. Era mesmo só isso. Era mesmo só isso, para ser sincero. Não, mas eu já vi você estar perguntar, afeta, e imagina numa empresa, como é que seria? Não, afinal a pergunta que eu tenho algo para falar, mas não era para falar disso da empresa. Era mais para dizer que, de Deus. tipo, do ponto de vista objetivo, isso é algo tipo físico, né, fisiológico, que depois tem repercussões psicológicas, não? Também. Mas tipo, não era uma pergunta. O que eu ouço é isso, que as pessoas tentaram usar isso como um ponto para meio que descredibilizar mulheres em trabalho. Não, isso não estava a falar disso. Tipo, Eu queria que é uma falar. grande idiotice. Eu queria falar que se isso que é fisiológico tem repercussões psicológicas, o que mais poderia ter a mesma coisa? Se bem que tipo, isso dói mesmo, né? Quem está com dores não vai ter uma mood fixe. E como dói? Mas que mais, tipo, tanto na mulher como no homem, que primeiro um órgão ou algo físico e fisiológico, e que mais é que pode depois ter repercussões psicológicas? O que eu não entendi, o fio. O fio, isso é algo biológico, né? Na fisiológico, tipo, não, mas as cólicas, né? Mas depois afeta o vosso, tipo, a disposição, não sei o quê, sim, que é maioritariamente mental. Tá a ver? Que mais é que tanto no homem como na mulher, o que mais é que é físico, é fisiológico, que pode ter repercussões mentais? Pode ter muitas outras coisas que nós não sabemos. Tá a ver? Com isso, é mais ou menos para te falar tipo, da diferença. Nós somos diferentes do ponto de vista físicos. Mas se calhar essa diferença física, não se calhar eu tenho quase certeza, não tenho um estudo, mas essa diferença física tem repercussões psicológicas na nossa conduta, não é só porque aprendemos. Sim, isso eu não duvido, eu realmente acredito nisso. E, enfim, enfim, cresci muito a coisa. Não vamos fazer 2 horas. 2 horas mesmo, enfim. Mas enfim. A ler muito sobre o ideal masculino e o ideal feminino. A minha criança interior acredita muito nisso. E é uma coisa que, de qualquer forma, por isso que eu até pensei que ia fazer aquela pergunta, então, se achas que isso altera, por que no trabalho isso não influencia numa decisão? Para mim, mas muita gente quer usar esse tipo de desculpa. Eu acho que ainda que nós sejamos mesmo diferentes, até nesses aspectos, não só o físico e tal, eu acho que ainda assim, quando a gente fala a mulher é mais sentimental e não sei o quê, mas qual é o problema de termos uma presidente sentimental? Qual é o problema? Imagina lá se em vez do Putin tivesse uma mulher sentimental. Ou como é que é o coisa? Sim, é outro assunto, enfim, essa aqui para as pessoas pegarem a referência, nada da Croácia até, para pegarem as referências. Uma mulher, mulheres são muito, como é que é? Instáveis na sua decisão. Acabou o podcast. Não tem mal. Acabou o podcast. Não tem mal. Não, acabou. Ser instável. Tem mal, mas isso é subjetivo, Iano. O que é ser instável? E isso prejudica o quê? Mas, meu Deus. O problema é que vocês nunca deixaram as mulheres testarem. Vocês não são o mundo. Nunca mais fala aí, acabou o podcast. Tchau. Nos entregam só. Entregar o mundo. Você que ia estragar. Você que ia estragar. Vai pedir na Eva para não mudar. Vocês vão acabar com isso. É verdade. Pensei agora na Eva e descobri que não existe. É impossível criar uma máquina do tempo. Ok. Porque senão ia voltar lá para lhe impedir de comer o que ela comeu. Isso é impossível. A criação de máquina do tempo significa que todos os dias nós somos milhares de pessoas de repetições, está a ver? O nosso eu está em cada dia. Sabes que eu acho que nós estamos sempre a reviver. Não sei, será que Deus mas enfim, pessoas assim? Acabou o podcast. Mas pronto, eu tenho uma sugestão que
Você não tem nada para sugerir, né? Tenho. Eu tenho uma sugestão, que é um documentário que passou na TPA, eu acho que eu vi há 1 mês e meio ou 2 meses, e fala sobre uma linguagem de alguém que... Não tenho bem certeza, porque eu não vi do início, mas já tinha passado 10 minutos. Alguém que se considera, que diz que teve um encontro com um espírito ou com Deus, né? E que lhe deu uma chave, lhe deu um segredo, que é uma linguagem. Mas antes de eu explicar sobre isso, eu vou falar sobre um filme. O título do filme é Arrival, em inglês. Em português é Primeiro Encontro. Esse filme... significa primeiro encontro? Não. Significa o quê? Arrival é tipo chegada. Sim, Mas, tipo, eu que dou curso de inglês entendi isso. Para o contexto do filme, tem que ser mesmo o primeiro encontro, porque é tipo o primeiro contato que nós tivemos com extraterrestres. Mas tipo, o título em inglês é Arrival. Okay. E nesse filme, vem uns extraterrestres, tipo, não é bem extraterrestres, né? Vem umas naves assim, tipo dá aquelas pedras pretas que ficam na praia, aquela toda preta, aquelas pedrinhas, né? Fica assim, mas é uma nave grande, mesmo grande, fica assim, tipo, desce na terra, mas não toca no chão. O que ano? Acho que é 2011. Okay. É um filme até um pouquinho também recente, não tenho bem certeza o ano. Mas esse filme é muito importante, porque eles, os extraterrestres, eles falam uma linguagem tipo, ele tem tentáculos, que fica um vidro, eles não tocam assim nos seres humanos, fica um vidro, né, com o qual eles começam a se comunicar. E então chamaram uma... Pensa dar spoiler nas pessoas. Pode, não faz mal, porque o importante não é o filme, a minha recomendação não é o filme, é o documentário. Chamaram uma linguista, não sei o que estuda bem os comportamentos, não sei o quê. E ele tipo, sai uma tinta que forma um círculo. Tipo aquela cena que os povos lançam preto. E aí fica um círculo, não sei o quê. E ela foi estudando e conseguiu aprender aquela língua. Só que aquela língua, tipo, quando você aprende aquela língua, o teu cérebro abre e tu começas a ver o futuro. Tá vendo? Quando ela descobriu a língua, viu algo no futuro que impediu, tipo, ela foi falar algo na orelha do presidente da China, porque era um congresso de vários presidentes, falou algo que impediu com que o mundo fosse destruído. Tá vendo? Então, há muita teoria que diz que a língua tem a ver propriamente com a existência humana. Tá vendo? Porque, por exemplo, na mitologia nórdica, o Odin, que é o deus da mitologia nórdica, é que entregou a poesia. Por isso é que o nome daquele livro, tem uns livros que o nome é Proseda, que tem a ver com poesia. Ele é que entregou a poesia ao primeiro homem, tá vendo? E com base ele aprendendo aquela poesia, iria ter uma capacidade de inteligência maior, que iria depois conseguir, tipo, criar a civilização, tá vendo? Então, isso é só para contextualizar. Agora, voltando no que eu tenho para... Cala a boca. O que eu tenho para vos sugerir é um documentário feito por angolanos. Fala sobre uma língua chamada Mandombe, de um homem que diz que teve encontro com Deus e lhe deram essa língua. É uma língua que não se escreve assim conforme nós escrevemos com a lapiseira, é tipo, tá a ver conforme se põe os blocos, esses blocos mesmo, de construção, tipo, tu normalmente pões 2 aqui e um aqui no meio. As letras são, né? Tipo coisa? E as letras são assim, tipo blocos. E ele diz que essa língua foi dada aos africanos para que nós consigamos então nos libertar, tipo, da opressão ocidental, tá a ver? E aquilo, olha, aquele documentário para mim foi mesmo muito bem feito e faz muito sentido, tá a ver? Tipo, eles escrevem assim, é só 2 e o 5, a se tocar, 2 e o 5, mas tipo, eles, para você escrever o 2 é assim, né? Tipo, daqui até aqui significa uma coisa, mas se eu escrever uma outra palavra que também sai daqui até aqui, é outra coisa mesmo, tá a ver? Mas a pessoa consegue mesmo entender se esse daqui até aqui e o outro daqui até aqui é o quê? Tá vendo? Olha, aquilo para mim foi extraordinário. Eu tenho que... Vou procurar de novo. O nome da língua é Mandombe. Procurem. Pode ir já. Depois dessa recomendação, recomendo um canal no YouTube, Quem Somos, um canal de fala principalmente de filosofia. É muito fixe. Vamos lá ver. Não tem muita exposição, são conversas com vários profissionais de várias áreas, mas o teor das entrevistas é filosofia, conhecimento, fala também sobre tecnologia e tal. Tem várias conversas, é muito bom com historiadores, psicólogos, neurocientistas, e é um canal, olha, só relíquias que eu recomendo aqui nesse podcast. Não usem só YouTube para ver música. Foi isso. Pronto, foi isso. Falhamos no nosso
Nosso objetivo de 50 minutos, fizemos mais 50 minutos em cima. Mas foi isso. Esperamos que tenham gostado. Eu gostei de estar de volta. Começamos assim um pouco a meu gás, mas... Perdemos a prática. Mas cuiou. Comentem aí sobre todos os assuntos que nós abordamos. E recomendem coisas para comentarmos nos outros episódios. E vamos interagindo. Daqui ao ano, ponham like, mostrem esse vídeo à vossa família. E partilhem. Não se esqueçam de ser falsos. Sigam a página no Facebook e no Insta. E queria mandar um beijo para minha família, um beijo muito especial no coração de todos vocês. Eu sei que quase ninguém vai ver, mas enfim, um beijo. E é isso. Família é uma coisa importante. Eu amo muito todos vocês.